Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para trazer um breve pré-jogo de Cruzeiro e América, confronto válido pela semifinal do Campeonato Mineiro partida de ida, que acontece nesse domingo a partir das 16 horas no Mineirão. Partida de ida no Mineirão, partida da volta no América por conta da primeira fase. O América teve uma campanha superior ao do Cruzeiro. Vou trazer informações de prováveis escalações, desfalques dos dois lados, pontos fortes de Cruzeiro, pontos fortes de América também para esse jogo, além de um histórico recente, como é que tá esse confronto direto, como é que foram os confrontos diretos nos últimos anos e um pouco do momento das duas equipes, além de trazer informação de onde você vai poder acompanhar a partida. Deixa o seu palpite aqui nos comentários, quem você acredita que vai levar melhor, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações também para mais conteúdos como esse e compartilha o link em grupos de amigos e torcedores também. Mas bora lá, primeiro eu separei um pouco da temporada, na verdade os resultados da temporada tanto de Cruzeiro como de América, e eu vou destacar as três últimas partidas das duas equipes. Começando com o Cruzeiro. Cruzeiro teve um empate com o próprio América na primeira fase do estadual em 1-1, em um jogo em que o América sustentou a vitória até os últimos minutos. Teve a derrota para o Atlético, esse jogo em que o Cruzeiro foi mandante, e um confronto em que o Cruzeiro teve o Gabriel expulso ainda no primeiro tempo. É claro, isso impactou, dá para dizer que teve algum impacto durante o jogo e talvez no resultado também. E aqui a derrota contra o Democrata de Governador Valadares na última rodada, onde o confronto não se tinha um valor tão grande assim para o Cruzeiro, que já havia chegado classificado, mas, por exemplo, se o Cruzeiro tem um resultado melhor, ele poderia ter uma vantagem de mando de campo diante do América nessa fase semifinal. Tem um ponto de observação sobre a mudança no regulamento do Campeonato Mineiro de o empate não é mais da melhor campanha como a gente teve nos últimos anos. Caso se tenha um somatório geral no placar agregado, o confronto vai para os pênaltis nessa edição do Campeonato Mineiro. Falando sobre a temporada do América, principalmente esses três últimos jogos, empate contra Cruzeiro, derrota para Tombense e empate contra o Aimorés num jogo bem perigoso. A América corria o risco aqui de não avançar a semifinal do Campeonato Mineiro e não conseguiu bater o Aimorés, um jogo em que o América teve alguns desfalques importantes. Falando sobre o recorte do confronto direto entre essas duas equipes, se tem essa soberania do América nos últimos jogos, apenas 3 vitórias do Cruzeiro, isso contando lá desde 2019, então temos até apenas 3 vitórias do Cruzeiro, 2 delas do Campeonato Brasileiro, uma na Série B e outra na Série A de 2023, e tivemos a derrota do América lá no Mineiro de 2019 na fase de semifinal também. E o recorte fica ainda mais... dá para dizer que se tem uma superioridade até maior do América, ainda maior do América, quando se pega esse recorte apenas do Campeonato Mineiro. Nos últimos 10 jogos, o América venceu 8 e empatou 2. A última vitória do Cruzeiro foi a que eu destaquei aqui no card, justamente na semifinal do Campeonato Mineiro de 2019. Bora lá falar sobre a provável escalação das duas equipes. Do lado do Cruzeiro se tem o Cássio no gol, William na lateral direita, Fabrício Bruno e o Jesus aqui na zaga, Kaique na lateral esquerda. Ganhou muito espaço, a queda técnica do Marlon já era muito clara desde a última temporada, então tem aqui a presença provável do Kaique na lateral esquerda. No meio de campo, Romero com mais poder de marcação, Matheus Henrique como meia central, que pisa muito no campo de ataque, que define muito as jogadas. Tem também aqui o nome do Matheus Pereira, que é muito cobrado em 2025 e traz também algumas declarações que não são muito bem recebidas pelo torcedor cruzeirense. Marquinhos, uma das novidades para essa temporada. Tem o Dudu também aqui pela ponta esquerda e o Gabriel no comando do ataque. Um ponto importante para o Cruzeiro, um ponto alto que eu vejo para o jogo do Cruzeiro, é o nome do Dudu, e eu vou explicar isso na sequência do vídeo. Por uma deficiência do América, nem só pelo nome do Dudu. Mas falando sobre o América, você tem Matheus Mendes no gol, Júlio na lateral direita e a possibilidade inclusive de estreia do Mariano, aquele mesmo ex-atlético, assinou um contrato com o América nos últimos dias e pode ir para o jogo. Ricardo Silva e Lucão na zaga, Marlon como o único nome, dá para dizer que possível para essa lateral direita. Pode até acontecer uma dobra nessa lateral esquerda, com o Marlon e com o Paulinho, mas a tendência maior é o nome do Marlon ser o lateral esquerdo mesmo, sem dobra.
Meio de campo com Miqueias, sendo o principal homem de contenção, de marcação. Cauã Barros como meia central, jogador que pertence ao Vasco. E tem o nome do Elizari. O América teve a baixa do Benítez nos últimos jogos. O Elizari tende a ser esse 10 do América para o jogo. Perde muito o América sem o Benítez, mas tem aqui um jogador ok, não é tão decisivo quanto o Benítez, mas tecnicamente é um jogador que dá para sustentar uma barra nesse meio de campo. Figueiredo pela ponta esquerda, Jonathans pelo comando do ataque aqui, e o nome do Fabinho. E se eu falei do Dudu podendo ser um bom personagem para o Cruzeiro, a maior expectativa sobre o nome do América, sobre o América é sobre o nome do Fabinho, que inclusive foi especulado no Vasco nos últimos dias, mas tende a ser o titular dessa ponta direita do América. Marcou contra o Cruzeiro na primeira fase e marcou contra o Atlético também na primeira fase do Campeonato Mineiro. Acho que pontos frágeis dos dois lados. Primeiro, começando com o América, essa lateral direita, sendo o Júlio ou sendo o Mariano, não sei até que ponto o Mariano começa jogando e pode começar sustentando bem essa lateral. E se começa com o Júlio, está falando de um zagueiro jogando como um lateral direito. Ele vem desempenhando isso nos últimos jogos, mas claramente o América sofre, principalmente sofreu nos clássicos, contra o Atlético e contra o próprio Cruzeiro. Em muitos momentos o Dudu conseguiu algumas investidas pelo lado do Júlio, até por não ser característica do jogador. Então atenção aqui a essa lateral direita do América. E também, olhando para o lado do Cruzeiro, eu vejo pontos de alguma dúvida sobre o nome do Kaique, quão bem ele pode conseguir segurar o Fabinho, que é o grande destaque do América na temporada. E aí vai precisar muito do nome do Romero também, fechando o espaço do Fabinho, que finaliza bem de fora da área, tem algum poder de aceleração. Então meus pontos aqui vão para as laterais, né? Os pontos de deficiência, de atenção, vão para as laterais. Para o lado do América, o nome do Júlio, e para o lado do Cruzeiro, o nome do Kaique, mas principalmente, olhando o nome do América aqui, com o Fabinho pela ponta direita e puxando muito para dentro. É um cara que puxa muito aqui para o corredor central e define. Então estão aqui as prováveis escalações. O jogo ele vai ter transmissão do Premier e do Sport TV, além também do tempo real do GE. E eu não sei também até que ponto o GE vai transmitir esse jogo com imagem, tá? Mas porque ele fala aqui acessar e assistir no GE, mas aqui acredito é só quem tem conta Globoplay. Então tem esse ponto de atenção aqui de uma possível transmissão pelo GE também. E só destacar um outro ponto importante para esse jogo, que é a estreia do técnico português no Mineirão, né? Se tem a possibilidade não, a estreia de fato do Leonardo Jardim à beira do campo para esse confronto no Mineirão. Ele estreou no jogo contra o Democrata com derrota fora de casa, mas agora dentro de casa ele pode estar presente e sentindo um pouco do Mineirão nesse jogo importante da semifinal do Campeonato Mineiro. Deixa o seu placar, deixa o joinha se curtir o vídeo, compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores. Vou ficando por aqui, até a próxima.